Na arte você tem uma influência muito grande dos movimentos fora do eixo Rio-São Paulo, que começam a se organizar por pautas mais regionais, né? Então você tem movimentos na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, movimentos culturais no teatro, na música, nas artes plásticas. Então todos esses movimentos eles começam a se organizar e todos eles tinham um caráter político de transformação da sociedade. Seja a transformação mais organizada, vinculada ao socialismo e ao comunismo, seja por uma organização de mais direitos civis, mais ligada à sexualidade, a gênero, a questões étnicas. Então, assim, você tinha uma efervescência desses movimentos. Alguns movimentos, eles são movimentos importantes do ponto de vista político para aquele momento, né? Então, você tem, por exemplo, o movimento estudantil, o movimento de base da Igreja Católica e o movimento operário, eles são movimentos que vão ter uma repercussão maior na luta política naquele momento. Eu peguei, na minha dissertação de mestrado, um movimento de 68 em Contagem. O movimento de 68 ele tem vários momentos. Ele tem um movimento de organização dele, que começa já em 64, 66 mais ainda, uma eleição sindical em 67 em que a chapa é perseguida, e as duas grandes greves de 68, a greve de abril e a greve de outubro. A greve de abril, que é o que eu escrevo mais na dissertação, ela é um momento importante da luta dos trabalhadores brasileiros naquele momento, porque ela é a primeira grande greve de um setor organizado da economia brasileira, né? Então, o setor metalúrgico, que naquele momento era um setor importante, até hoje né? Mas naquele momento ainda mais, um setor importante da economia brasileira, e uma cidade importante que era Contagem, né? Contagem era naquele momento, estava entre os 4 maiores complexos industriais do Brasil. Então você tem uma greve que começa no dia 16 de abril e termina entre os dias 27 e 29 de abril. Essa greve ela tem uma ampla adesão dos trabalhadores, então a gente chegou a ter, segundo os pesquisadores, alguns falam em 11 mil, outros falam em 14, outros falam em 16 mil. Né? Os trabalhadores falam que estava entre 15 e 17 mil trabalhadores parados. Era uma greve de massa, uma greve grande. Ela tem uma repercussão grande na cidade, porque naquele momento, para a população de Contagem, 17 mil trabalhadores parados em greve era algo muito importante, até porque quase todas as famílias de Contagem ou tinham familiares na indústria metalúrgica ou na grande rede de trabalho que o trabalho industrial vinculava na cidade, né? E aí você tem uma greve importante. Essa greve ela tem uma repercussão nacional, é noticiada por quase todos os meios de comunicação do Brasil, né? Então a gente tem diversos jornais que noticiam essa greve fora de Minas Gerais. Essa greve ela influencia greves em outros setores, em outros estados do Brasil, como a gente pode Osasco, por exemplo, ABC Paulista, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia. Ela é influenciada por esse movimento grevista. Os trabalhadores veem que naquele momento era possível lutar contra a ditadura militar, mesmo com o sindicato cassado, mesmo com organizações da clandestinidade. E essa greve ela incomoda bastante a ditadura militar, a ponto dos militares mandarem o próprio ministro da Economia, ministro do Trabalho, que na época era o Jarbas Passarinho, vir negociar com os trabalhadores em Contagem, né? A negociação não avança e os trabalhadores continuam em greve. É uma greve que ela tem um ganho político importante, né? Naquele momento os trabalhadores eles relatam que o ganho econômico foi muito significativo, né? Então o aumento salarial dos trabalhadores e das condições de trabalho foram muito positivos naquele momento, e hoje a gente pode avaliar que o ganho político dessa greve são de proporções inimagináveis, né? Porque ali a partir dessa greve de 68 a gente pode perceber que o movimento de trabalhadores brasileiro ele começa a se reorganizar, né? Então a gente percebe que depois de 72, 73, até 78, toda aquela construção do movimento operário que vai vincular com a formação do PT em 78 em São Bernardo do Campo,
mas não só o PT em São Bernardo do Campo, mas outros movimentos de trabalhadores que se organizam na década de 70 foram muito influenciados por esses movimentos grevistas de 68, principalmente pela greve de Contagem. Que elementos são esses que vão ter uma influência posterior nos trabalhadores? Bom, primeiro, como se organizar sem ter uma entidade reconhecida e estruturada legalmente, né? Porque naquele momento os sindicatos, os partidos e os movimentos sociais estavam totalmente perseguidos politicamente. Isso fazia com que tomassem diversas estratégias para burlar essa perseguição e se construir um movimento de massa, né? Então, por exemplo, desde se organizar nas casas, se organizar nos bairros, se organizar em horários noturnos, se organizar nas igrejas, né? Então, por exemplo, na minha dissertação eu falo um pouco do papel das mulheres, importantíssimo durante essa greve, que muitas mulheres operárias ou mulheres organizadas com o movimento operário iam de casa em casa vender Avon, né? Na época já existia aquela revista da Avon, né? E dentro da revista elas já levavam os comunicados do sindicato, né? Então poucas vezes elas eram paradas pela polícia, né? Por serem mulheres, por não serem trabalhadoras operárias, né? Então elas faziam esse papel de comunicação do movimento operário. O movimento operário metalúrgico de Contagem, ele também consegue se articular com o movimento estudantil e com as organizações políticas na época, mesmo na clandestinidade. E aí você tem ali uma organização entre operário, movimento estudantil e movimento político. O movimento político que estava presente ali, você tem desde organizações políticas que não foram para a luta armada, quanto movimentos políticos que foram para a luta armada. Partidos políticos que ainda estavam na clandestinidade também estavam presentes lá. Então eles conseguiram fazer uma ampla organização para o momento político que a gente vivia. Essa ampla organização vai ser um modelo e um formato que vai influenciar outros movimentos pelo país e vai influenciar bastante a construção da luta contra a ditadura militar e pela regulamentação dos partidos políticos depois.